A análise transacional de Eric Berne, por exemplo, né, pode auxiliar? Pode. Ela vai mostrar que as pessoas se comportam no mundo de acordo com o seu nível de compreensão visual, auditivo e sinestésico. Se você é visual e fala com uma pessoa que é, por exemplo, auditivo, dificilmente elas se encontram. Mas se o mediador tem essas três percepções, ela se adapta ao discurso do outro e chama o outro para si. Não é? Então, há técnicas, inclusive, para esse tipo de trabalho. E como a psicanálise ela é transdisciplinar, ela tem essa abertura de se adaptar ao discurso do outro. Eu vou deixar para o professor dar continuidade. Sim, só um minutinho. Em relação à questão da esquizofrenia, que ela é irmã da psicose, é um trabalho muito complexo, não é fácil você trabalhar com o esquizofrênico, porque ele tem também uma visão, vamos dizer assim, bipolar, ele tanto faz estar com o humor lá em cima, como está numa espécie de agressividade, mas, na realidade, o que ele quer é compreensão, o que ele quer é amor, estar perto do outro. E o esquizofrênico, ele não é um louco, ele pode ser esquizofrênico, mas tem um acompanhamento também para não cometer determinadas situações de destruição. A gente tem até uma palestra sobre isso também, um dia, quem sabe. Podemos ter a oportunidade dessa palestra aqui conosco. Eu vou aproveitar esse momentozinho para, como fosse uma regra, para vocês se nortearem a nível de abordagem, tomando por base a contribuição da psicanálise. Primeiro momento, pode ir anotando. Aprender a escutar. Através da escuta, os conflitos transferenciais e contratransferenciais que se procedem, eles vão vir à tona. Então, primeira regra, aprender a escutar, ou seja, aprender a ouvir. Deixa a pessoa falar. A partir daí, anote 4 palavras, quer dizer, o modelo que nós vamos tentar passar para vocês é o modelo biopsicossocial, centrado no método dialético socrático. Método dialético socrático. 4 palavras-chave para vocês centrarem nelas serão a coluna vertebral para vocês dialogarem, isso em casa, em qualquer situação onde você se encontra. Primeiro ponto, anote, confrontação. Segundo, esclarecimento. A terceira, interpretação. Quarta, elaboração. De base dessas 4 palavras, você procura, como bússola, né, caminhar. O que é a confrontação? A partir da exposição da fala, do dizer, confronte. Através das seguintes palavras. Por quê? Por que você está dizendo isso? Fale mais sobre isso. Procure explicar melhor. Se você visse determinada pessoa em determinada situação, o que você diria para essa pessoa? Enfim, são estratégias que você vai utilizar para ir quebrando a resistência. Então, a confrontação é a mola mestra. Aprender a confrontar do que você escuta. Você manda para a pessoa tudo aquilo que a pessoa está perguntando a você. É a dialética socrática. Tá certo? Porque a pessoa está falando dela. Então, quanto mais você questiona esse sujeito do desejo, que está camuflado, que está escondido, ele vai emergir. O esclarecimento pertence à pessoa. Eu não posso dar uma explicação. Quem tem ideia é você, porque o problema é seu, não é meu. Então, o que é do outro pertence ao outro. O que é meu é meu. Então, confronte, explique, mas não é você que vai explicar, é ele que vai explicar.
O conflito está nele. A interpretação parte do seguinte princípio: tornar consciente uma percepção. Tornar consciente uma percepção que se faz de forma inconsciente, onde gera o pensamento automático. Você não presta, você não vale merda. Então, por quê? Por que você está dizendo isso? Então, a partir daí, ou então ela não me ouve, ou ela vira as costas para mim, por quê? Sempre interrogue. A partir desse crescimento, vai se dar a elaboração, que é o insight, ou seja, a compreensão. Tome por base uma cebola. A cebola não tem várias capas. Cada vez que você tira uma capinha daquela, a pessoa vai se moldando. Para a pessoa se moldar, a pessoa tem de falar. Não interrompa a fala da pessoa. Deixa a pessoa falar. Por isso que a gente tem de aprender a se policiar, a saber ouvir. Para saber ouvir, eu tenho de me calar. Ok? Bom, gente, então eu só agradecer a presença dos nossos mestres aqui, tá? E convidar vocês a dar uma pausa e a gente retoma às 14 horas. Antes do intervalo, eu gostaria que a nossa colega Silvia presenteasse os nossos palestrantes com o registro de participação do nosso fórum. E reiteramos os nossos agradecimentos à contribuição deles. Convido também o professor Ricardo Borges para fazer a entrega de um exemplar do livro Ciência Feliz, de autoria de José Souto Maior Borges,